Ok, pessoal? Então vamos seguindo nessa jornada do nosso desafio. Grave a sua vídeo proposta. Ok, nós já falamos de emoção, já falamos de sentimento. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença de sentimento e pensamento. Observe que emoção, sentimento, pensamento, existe uma linha muito tênue entre elas. Tanto é que às vezes a gente nem sabe diferenciar direito. Isso porque na escola normal a gente vai até a faculdade sem perceber ou sem estudar essas questões internas. Então, quando a gente vai para a vida profissional, já começa pela entrevista, né? Você já vai vivenciar ali um turbilhão de emoções, um turbilhão de sentimentos que nunca foi tratado na escola, nunca foi tratado na sala de aula. E de repente você tem aí várias emoções, vários sentimentos novos que ninguém te ensinou como lidar com isso. Então por isso que nós estamos aqui na nossa jornada, e na nossa jornada a gente trabalhando também algumas portas internas, para depois você se aprofundar e você entrar ali nesse autoconhecimento, né? Até porque no mundo condominial, que é formado não só pelo prédio, mas pelas pessoas, a gente observa as pessoas desconectadas, as pessoas perderam o senso da noção, né? Na noção consigo, com o seu vizinho. Então a gente observa esse turbilhão de emoção no mercado condominial, num condomínio, né? Desrespeito e tudo mais. Mas focando aqui, qual é a diferença de sentimento e pensamento? Eu observo na minha filhinha, que tem ali 9 meses, que ela tem as suas emoções, né? Ela sente dor, sente às vezes raiva, sente amor, e ela não pensa ainda, porque o pensamento veio com as palavras, né? Então ela já tem esse sentimento, ela já expressa os seus sentimentos através do choro, através do seu corpo, mas ela ainda não expressa os seus pensamentos, porque ela não conhece as palavras. Então o pensamento e o sentimento na maioria das vezes ele pode ser inconsciente, já o pensamento é aquilo que você constrói na sua parte consciente. Você usa o seu intelecto, você usa a sua inteligência para construir o seu pensamento. E quando você não usa o seu intelecto, a sua mente, a sua parte racional para construir o seu pensamento, automaticamente os pensamentos são construídos pelo seu inconsciente, pelo seu paradigma interno, por toda aquela história de vida que você teve. Então é interessante a gente observar os nossos pensamentos, porque se estamos pensando coisas que não queremos pensar, basicamente nós fomos sequestrados pelos nossos pensamentos, e é eles que mandam em nós. Então a ideia é a gente observar os nossos pensamentos e observar se nós estamos pensando o que queremos, porque nós temos controle sobre os nossos pensamentos, porque eles são conscientes. Se eles surgem e de repente ele surge como um ser autônomo, como uma entidade que toma conta da nossa mente, como por exemplo o pensamento de pessimismo, que vai nos levar a um sentimento de tristeza e que vai levar a um estado emocional deprimente. Quando esse pensamento toma conta de nós e nós não observamos, não se damos conta disso, ele está pensando por conta própria. Então por isso é importante nós assumirmos o protagonismo da nossa vida, saber que na nossa mente nós temos o controle e que nós podemos pensar. E esses pensamentos, esses raciocínios, essas construções, essas interpretações, elas dão forma a alguns sentimentos. E esses sentimentos, eles podem se traduzir em emoções. O que são as emoções? Traduzir em ação, porque emoção é algo que a gente sente no nosso corpo físico, né? E
pensamento e o sentimento é a nossa comunicação interna, o nosso diálogo interno. Então, o que você está pensando? Né? Será que eu vou conseguir gravar minha videoproposta? Será que eu vou conseguir me expressar em vídeo? Como é que você ouve o seu diálogo interno, o seu pensamento? O que ele está falando para você? Então você pode perceber assim, ó, que se o seu pensamento ele toma conta da sua mente, ele vai falar: você não vai conseguir, o que os outros vão pensar, você está careca, você está gordo, você está magro, você está barbudo. Tudo isso está ligado ao julgamento das outras pessoas, e você não está na mente das outras pessoas. Eu não estou preparado, eu tenho vergonha. Tudo isso são pensamentos internos que circulam ali na sua mente, e ele vai trazer um sentimento de incapacidade, um sentimento de que você não pode gravar vídeos. Então, a diferença entre pensamento e sentimento é: o pensamento ele é consciente, você tem controle sobre ele. Se você tem controle sobre ele, você pode domesticá-lo, você pode pensar, né? Você pode ser ativo com relação ao seu pensamento e não deixar que os pensamentos tomem conta da sua mente, porque senão o sentimento que vai vir é um sentimento de não suficiência, de incapacidade, um sentimento de frustração. Ok, pessoal? Eu não sou especialista nessa área, mas eu só estou colocando o que eu percebo, né? E as coisas que têm funcionado na minha vida. Então, quando vem aqueles pensamentos, que a minha vozinha interna dizendo que é difícil, que eu não vou conseguir, eu simplesmente observo ele, e eu uso essa faculdade da percepção, de observar, né? E quando eu observo, eu vejo que esses pensamentos que são construídos automaticamente, porque a nossa mente não para, eles acabam se dissipando, porque ele não tem sustentação. Não tem sustentação, é apenas uma interpretação, é apenas um significado, e apenas faz parte de toda aquela nossa história que nós vivemos, de coisas que foram colocadas na nossa vida, coisas que vieram da nossa educação, da nossa família, e que estão ainda presos aqui dentro. Por isso é importante você observar o que trava você a falar em público, qual é o pensamento que você tem, né? E observar que esse pensamento é você que pensa, então você pode pensar diferente. Se você pensar diferente, vai ter um sentimento diferente. E esse sentimento diferente vai te encorajar, vai te dar força para você conquistar essa liberdade de comunicar, essa leveza, né? E essa liberdade de comunicar-se, você vai observar assim, ó, que não é muito mais do que falar num vídeo. Você vai se sentir livre, porque você não vai estar preso ao que os outros vão pensar, ao julgamento dos outros. Você vai estar mais conectado com você. Você vai ter uma referência interna e não uma referência externa. Você não vai se preocupar com o que os outros estão pensando, mas você vai preocupar-se com o que você está pensando. Ok, pessoal? Depois eu vou lançar o desafio, mas é só para a gente distinguir essa diferença de pensamento e sentimento. Pensamento é algo que a gente constrói de forma consciente, e sentimento é algo mais inconsciente, mas a gente tem uma linha muito tênue, né? Mas nós podemos dominar nossos pensamentos, nós podemos pensar, né? E não deixar que os nossos pensamentos pensem por nós. Ok? Então vamos depois passar a nossa tarefinha. É importante que cada um faça as suas tarefas, para que justamente essas barreiras internas elas venham a quebrar, né? Elas venham a cair por terra, porque elas não se sustentam, elas não têm verdade nelas mesmas, né? Foram coisas que foram conceitos, ideias, paradigmas que foram colocados na sua cabeça, crenças, e que hoje limitam e que travam você. Porque você dá um celular para uma criança, o botão ali de gravar vídeos, e ela vai se expressar livremente. Nós crescemos, carregamos toda esse lixo da sociedade que absorvemos, e isso nos travou, né? Então nós chegamos agora a um ponto que a gente tem que tirar muito desses lixos que estão dentro de nós, desse sentimento ruim, desses pensamentos ruins, dessas crenças,
para a gente poder se sentir livre e poder se comunicar com os condôminos, se comunicar com as pessoas, se comunicar, enfim, de forma muito mais livre. Um abraço a todos e até o nosso próximo desafio.